Bom dia, meus amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você neste dia. Eu quero compartilhar com você de mais um estudo sobre o tema que nós estamos já há alguns dias falando, transformados pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia fala assim em Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 ao 4. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Nós vemos aqui um princípio espiritual já operando nos primeiros versículos da Bíblia. A luz vencendo as trevas. A vida vencendo a morte opera da mesma maneira que, onde é derramada a luz, as trevas são obrigadas a sair. Então, eu e você vamos derramar vida de Deus nas nossas vidas, família, casa, onde necessitar de vida de Deus. E a morte vai ter que sair. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, no capítulo 8, que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nós vemos aqui a própria palavra falando isso. Jesus, ele realmente estava morto. Morto como qualquer morto possa estar. Mas quando o Espírito da vida entrou nele, quando a vida de ressurreição entrou nele, a morte foi obrigada a sair. Então, nesse texto de Romanos 8, 11, mostra o princípio da vida vencendo a morte. O Espírito de vida está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então nós vamos usar de discernimento, de sabedoria, e vamos começar a declarar vida sobre as situações que nos afligem no dia a dia. Amados, muitos de nós lutamos contra o diabo mesmo, em todo tempo. Mas enquanto a gente está fazendo isso, nós acabamos declarando morte sobre as situações que nos afligem. Porque a gente fica só falando sobre o problema, só olhando para o problema, o tempo todo. E isso não vai trazer luz às trevas. Vamos declarar o poder da palavra de Deus. Declarar a palavra de Deus. Falar os versículos, recitar a palavra, orar a palavra, louvar com a palavra. Nós não só podemos declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, mas nós também podemos interceder, falando, orando, declarando a palavra, até sobre a vida de outras pessoas. Orar a palavra é uma arma espiritual que vai nos ajudar, amados, a vencer a guerra espiritual. A palavra de Deus fala isso, que a nossa guerra, lá no livro de Efésios, que a nossa guerra ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é contra os principados e potestades, espíritos malignos nas regiões celestiais. Mas nós podemos vencer essas guerras, mas não com armas carnais, orando. A oração, ela é uma força espiritual que nos ajuda a vencer e viver a vitória. A oração, ela fecha as portas do inferno, amados, e ela abre as janelas dos céus. E em Efésios 6,18, a própria palavra nos ensina que a oração, ela é a parte da nossa armadura espiritual. Tem vários tipos de oração que eu e você podemos usar na nossa caminhada com Deus. E eu creio que, assim como você
deve estar familiarizado com muitos tipos de oração, né? E eu gostaria de falar rapidamente sobre algumas delas. Nós podemos orar em concordância, nós podemos orar em conjunto com pessoas, nós podemos fazer oração de ação de graças, de louvor, de adoração, de petição, de intercessão, de entrega, de consagração. Alguns desses tipos de oração nós temos feito. E essas são algumas das orações mais usadas por nós. Mas o importante é que sobre qualquer tipo de oração, é que ela para que ela seja cheia, eficaz, seja pronta em dar vitória e libertar, é que você encha a sua oração com a palavra de Deus, porque quando você faz isso, tenha plena certeza de que Deus cumpre com a sua palavra. Quando nós oramos mencionando a palavra de Deus, ela vai ser eficaz. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é poderosa e ela vai encher os nossos corações e vai cumprir-se segundo o propósito da palavra de Deus, que diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela prospera para o fim a qual você e eu estamos enviando a palavra. Talvez seja sobre cura, sobre libertação, sobre vida financeira. Ah, irmãos, as orações, elas têm poder no mundo espiritual. Elas abrem as janelas dos céus. Então, em nome de Jesus, enfatize, exalte a palavra de Deus. Em nome de Jesus, acima de todo nome na terra. A palavra de Deus, ela é de suma importância na sua e na minha oração, nas nossas declarações. E nós devemos honrar ao Senhor, o nome do Senhor, a palavra de Deus, que é poderosa. Em nome de Jesus Cristo, exalte a palavra. Exalte a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus exaltou a sua palavra, até mesmo acima do seu próprio nome. Amém? Deus abençoe seu dia, que você, ao orar, ao fazer as suas petições, as suas declarações, você possa fazê-la em nome de Jesus, orientado pela palavra de Deus, amém? Porque ela faz parte da nossa armadura espiritual, em nome de Jesus. Que você seja revestido da força e da graça de Deus neste dia, em nome de Jesus.